O tema que eu quero trazer hoje aqui para vocês é falar sobre metas com a metodologia SMART. Qual é o nosso objetivo? Ensinar você a definir as suas metas de maneira eficaz utilizando a metodologia SMART. Essa metodologia, pessoal, é uma ferramenta poderosa para ajudar a criar metas claras, mensuráveis e alcançáveis. A importância de definir metas. Bem, vou trazer aqui para vocês. Metas bem definidas ajudam a focar esforços e recursos em seus resultados específicos, além de proporcionar motivação e uma maior direção. E quais são as possíveis falhas que você pode cometer? Ora, muitas vezes as metas são vagas e difíceis de medir, o que pode levar à frustração e à falta de progresso. Então você se perde porque você não sabe o que fazer. Eu acho e oriento sempre que tem que ficar claro para o seu cérebro. A orientação que eu passo é de que as metas você deve contar a uma criança de 4 anos e a um idoso de 90 anos. Se ficar claro para ambos, se os dois entenderam, o seu cérebro também vai entender, o universo também vai entender e vai ser muito mais fácil de você atingir os seus objetivos. Então vamos falar um pouco dessa metodologia SMART. Como que ela funciona? Eu uso muito com meus mentorados. Ela é muito boa e eficaz para criar metas claras que facilita o acompanhamento do progresso e aumenta também a probabilidade que você tem de alcançar o seu sucesso. Então vamos falar um pouco o que é o S. O S ele vem do inglês, que quer dizer específico. Então muitas vezes, pessoal, as pessoas não chegam a atingir as suas metas porque elas não estão claras e ela precisa ser específica. Quanto mais fácil for essa meta, vai ficar mais fácil para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, eu quero trazer aqui para vocês, para te ajudar nesse passo, algumas perguntas chaves para trazer e tornar as suas metas cada vez mais específicas. Então, o primeiro passo, pergunta o quê? Quem? Onde? Quando? E por quê? Vai ficar mais claro, vai trazer mais clareza para você quando você responder essas perguntas. E agora eu vou te trazer um exemplo, né? Vamos lá. Eu quero aumentar o número de visitas no meu site. Então, se eu falar, eu quero aumentar o número de visitas no meu site, é vago. Se eu disser, eu quero aumentar o número de visitas no meu site em 20% nos próximos 3 meses. Percebe a diferença? Aí eu fui específico. E agora vamos para o M. O que quer dizer o M? Mensurável. Toda meta deve ter critérios para que ela seja possível de fazer a medição. Eu tenho que medir o seu progresso, nós temos que medir o progresso dessa nossa meta. Então, quais são as perguntas-chave? Olha assim, eu vou trazer aqui quais são as perguntas-chave para mensuração do M, né? Então, como eu saberei que a meta foi atingida? Como que eu vou saber que a minha meta foi atingida? Quais são os KPIs, quais são os indicadores que eu vou usar para saber se essa meta foi atingida? Eu gosto de clarear para você, então vou te trazer alguns exemplos que vai te deixar muito mais fácil. Por exemplo, eu quero aumentar o número de visita em 20%. Então, esses 20% é a minha medida, é o mensurável. O A de alcançável. Então, assim, a meta, ela precisa, pessoal, ser realista. Desafiar-se é importante, mas ela deve ser possível de ser alcançada e atingida dentro das condições e recursos que você tem disponível. Percebe? Então vamos lá aos exemplos. Eu quero trazer para vocês algumas perguntas-chave. Então assim, a meta é possível com os recursos e prazos que eu tenho agora? É possível atingir essa meta? Por exemplo, se o site atualmente recebe 100 visitas por dia e eu quero aumentar 20%, esses 20% é uma meta alcançável, né? Do que eu aumentar 500%. Então, os 20% é alcançável. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês que muitas pessoas duvidam até hoje, né? O homem chegou à Lua sim.
em 16 de junho de 1969. Tem muitas pessoas que acham que não, que ele não chegou à Lua. Hoje, o homem ir a Marte é possível? Não é atingível ainda. A sonda, o robô já chegou, mas o homem ainda não. Então ela tem que ser atingível. Esse é o A de atingível. Relevante. Essa meta precisa ter importância e ela deve estar alinhada com os seus objetivos gerais, com a sua missão de vida. Se você estiver falando de empresa, também alinhada com os valores da organização. Eu quero trazer aqui para vocês algumas perguntas-chave. Por exemplo, a meta contribuir para algo a mais importante? A meta contribuir para algo mais importante, ela vai ter um impacto relevante? Então, para clarear cada vez mais para você, eu trago exemplos. Aumentar as visitas ao site pode ser relevante se o meu objetivo, o objetivo da empresa, for aumentar as vendas ou promover um novo produto. Percebe? Aí é a diferença de ser relevante. T de temporal. O nosso cérebro adora um deadline. A meta precisa ter um prazo definido, é isso mesmo, você precisa definir um prazo, criar um senso de urgência e manter o foco. Então eu vou te ajudar com algumas perguntas-chave. Primeiro, qual é o prazo para alcançar essa meta? Qual a data? Qual o dia? Qual o horário? Então vou te trazer um exemplo mais claro aqui. Nos próximos 3 meses ou até dia 31 de dezembro desse ano. E eu costumo dizer que eu vou um pouquinho além, né? O nosso cérebro, ele gosta, como eu disse, só reforçando de deadline. Então, eu costumo ensinar para os meus mentorados a seguinte forma. Coloque a data, 31 de dezembro, ok. Inclusive, qual a hora? Até as 22 horas. Então, dia 31 de dezembro, até as 22 horas, esta meta vai ser alcançada e será cumprida com todo sucesso. Se você gostou desse conteúdo, se ele está fazendo sentido para você, me conta aqui nos comentários. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Para receber este e todos os outros conteúdos, ative o sininho agora do nosso canal. E eu espero te ver lá. Um forte abraço.